Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Não perca as contas, esse é o quarto estudo, desta lição dos jovens que está tratando sobre a identidade. Nós já podemos ver aí em 3 lições um pouquinho sobre a identidade da igreja e hoje a gente vai conseguir tratar um pouco mais. Esse tema é importantíssimo, né? O dom profético. O que a palavra tem para nos trazer a respeito do dom profético? Ou será que será referido a outra pessoa? Vamos estudar? Vamos lá então. Vou projetar na tela aqui e a gente vai estudar essa lição. Como já falamos, esta é a lição chamada O Dom Profético. Sábado 21 de outubro. Leia para o estudo da semana Apocalipse 14, 14 a 17. Vamos abrir então para ler Apocalipse 14, 14 a 17, que vai dizer assim: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que o céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Então nós lemos aí do 14 ao 17. A partir do título e do estudo da semana, anote suas impressões sobre o que se trata a lição. Pesquise em comentários bíblicos, livros denominacionais e de Ellen G. White sobre o tema nestes textos 14, 14 e 17. Como falei, nós não pesquisaremos em livros de Ellen White. A palavra se explica por si própria. Qualquer outro acréscimo nós devemos de ignorar. O que estiver sendo tratado aqui na lição, a respeito dos livros dela, a gente vai ler por consideração, como estamos estudando a lição, mas eu acredito que a palavra se interpreta por ela mesma, então eu aqui não irei abrir os livros de Ellen White, ok? Vamos avançar então para domingo 22 de outubro, aceitando o chamado. Deus deu o dom da profecia a 3 pessoas quando o movimento millerita estava apenas começando a ganhar força. O primeiro foi William Foy, um pregador afro-americano eloquente de Boston que compartilhou fielmente as 4 visões que recebeu. O segundo foi Rosin Foss, e sua história não apenas é comovente, mas também serve como um aviso. Pouco antes de Ellen White ter a sua primeira visão, Foss teve a mesma visão e foi instruído a compartilhá-la com outros. Infelizmente, ele ficou chateado após a grande decepção e se recusou. O Senhor disse a ele que teria mais uma chance, após a qual visão seria dada a outra pessoa. Ele recusou novamente e ouviu uma voz dizer: Você afastou o Espírito do Senhor. Assustado e horrorizado, ele mudou de ideia e convocou uma reunião de crentes do Advento. Ele explicou o que havia acontecido, mas na hora de compartilhar a visão, não conseguia se lembrar de uma única palavra. Aqueles presentes mais tarde descreveram isto como uma cena muito séria. Ele ouviu Ellen White compartilhar a mesma visão que lhe havia sido dada e implorou para que ela fosse fiel em cumprir a obra diante dela. Ele viveu até os seus 70 anos, mas nunca mais mostrou interesse em assuntos espirituais. Bom, vamos lá, vamos falar a respeito disso daqui primeiro. Primeiramente, quando ele contou a visão, Ellen White disse que teve a mesma visão. Olha só que interessante, né? Então os plágios começaram por aqui, tá? Começaram por aqui. Interessante, ela teve a mesma visão que ele. Olha só que história, né? E diz que ele foi até uma igreja onde viu ela pregando e disse: Não, essa visão foi eu que tive. Só que ele havia contado para outras pessoas, isso chegou nos ouvidos dela e ela se utilizou desta visão. Essa é a história verdadeira, tá bom? Então, nada disso de que Deus deu a mesma visão para ela. Não é isso que está na história. A terceira pessoa a receber o dom profético foi Ellen White, que foi chamada quando tinha apenas 17 anos.
Inicialmente, ela hesitou em compartilhar publicamente o que lhe fora mostrado, mas eventualmente se rendeu e tornou-se fiel mensageira de Deus para o movimento adventista pelos próximos 70 anos. Bom, depois dos 17 anos, o que aconteceu foi que Ellen White, depois que se tornou essa visionária, ela começou a lucrar com essas visões, sabe? E ela tinha visões particulares e vendia essas visões particulares em reuniões. Inclusive, aconteceu uma reunião muito estranha lá na cidade de Atkinson, sabe? Aconteceu essa reunião estranha lá. E muito provavelmente não está sendo relatado aqui. Por quê? Porque essa história é tenebrosa. Você precisa conhecer dessa história. Essa história é tenebrosa. Porque naquele momento, vamos falar de dom profético, então? Naquele momento existia muitos dons proféticos. Se levantaram dons proféticos para tudo que é lado. E está na história. Então, alguns espertos se aproveitando disso, disseram, vamos fazer reuniões e vamos, então, adivinhar o que as pessoas vivem e contar para as pessoas o futuro delas. O que te lembra isso? E foi isso que estava acontecendo nessas viagens itinerantes de Ellen White, que eram cultos assim que eu não tenho nem como reprisar para vocês. Existia beijos, pessoas se encostando, gente se arrastando, gritaria, tudo isso. Era uma fusarca. Só que, com certeza, ela tinha visão da vida das pessoas. E ela dizia, vai acontecer isso, 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 isso contigo. Isso não te lembra nada? É isso que acontecia. Ellen White. Ela começou assim. Esse foi o início dela. Lógico, ela teve essas visões aí, e umas visões muito parecidas com outros visionários e outros profetas, né, daquela época. Enfim, isso não vou contar aqui, lógico. Capaz que eu vou contar. Vou contar só o que querem te contar. Vamos lá. A lei e os profetas. Em toda a Bíblia vemos uma correlação consistente entre a lei e os profetas. Quando Israel seguia a Deus, aceitava seu conselho e obedecia a sua lei. Ele falava com eles por meio de profetas. No entanto, quando se afastavam dele, a voz profética era ouvida com menos frequência. Neemias 9:26, Lamentações 2:9, Ezequiel 7:26. Salomão destacou essa relação de causa e efeito em Provérbios 29:18, onde não há profecia, o povo perece. Tá certo? A palavra profecia aqui se refere a visões dadas aos profetas, o dom de profecia. A segunda metade do versículo estabelece uma forte ligação entre a observância da lei e o recebimento da visão profética. A segunda metade do versículo. Qual o versículo? Vamos lá. Eu vou fazer a questão de abrir. Provérbios 29:18. Vamos lá. Esse versículo será? Provérbios 29:18. Vamos lá. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Tá. Eles falaram isso, né? É isso daqui que está na lição. Só que assim, gente, nós precisamos contextualizar. Provérbios aqui está falando primeiramente da lei mosaica. Você nunca leu o livro de Hebreus? Existem agora uma nova aliança com uma lei que não é a mesma lei de Moisés? Você precisa ouvir isso. É o que está na palavra. Entendeu? Então, assim, é muito simplório. Simplesmente eu pegar esses versículos e eu vou encaixar porque ela encaixa aqui com a minha linha de raciocínio. Presta atenção, ok? Presta atenção no que está sendo dito na lição. E vamos estudar de verdade. Apocalipse 12:17 confirma o princípio de que a obediência à lei e o ministério profético estão interligados ao identificar as duas qualidades mais significativas do remanescente, como a guarda dos mandamentos de Deus. Apocalipse 12:17, que vai dizer, né, que o dragão, se eu não me engano, 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se pôs em pé sobre a areia do mar. Claro, esse versículo aqui, ele é chave, é fundamental. Agora, os mandamentos de Deus
É o ponto em questão aqui. Porque quando você pega os mandamentos de Deus, você não pode pegar somente os 10. São 613 se você estiver sobre o jugo da antiga aliança. Agora, você está sob o jugo da nova aliança, foi resumido em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E assim você tem guardado toda a lei, ok? São aspectos diferentes aqui, ok? Porque, na verdade, o resumo de tudo isso que estão querendo te falar é o seguinte: sábado. Esse é o resumo, o resto não importa muito. O resto é balela para a igreja adventista, não importa muito. Mas esse é o resumo do que estão querendo te mostrar aqui, tá bem? Testemunho de Jesus, que aprendemos posteriormente ser o espírito de profecia. Sim, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? O testemunho de Jesus, não outra coisa, ok? Testemunho de Jesus, o que é? O espírito de profecia. Então, para nós entendermos as profecias, nós precisamos ter o testemunho de Jesus, não de outra pessoa, ok? Esse é o que o versículo está dizendo em Apocalipse 19:10. Vamos abrir lá para estudarmos. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o quê? O testemunho de Jesus. Nós mantemos o quê? O testemunho de Jesus, não testemunho de Ellen White, ok? Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha só, é o espírito da profecia. Bom, quando a gente fala assim, o espírito da profecia, é assim, ó, olha, para te entender o que é profecia, tu tem que entender o que é o testemunho de Jesus. Esse é o espírito da coisa, entendeu? Ó, vou te mostrar a profecia aqui, tá? Mas do que tá falando? Ó, vou te mostrar o que é o espírito da profecia. Do que a profecia está se referindo? Para que a profecia está apontando? Para o testemunho de Jesus. Então esquece Ellen White daqui. E não é espírito de profecia, é espírito da profecia. Quando nós vamos lá, vamos estudar um pouquinho melhor. Quando a gente vai para a mesma carta de Apocalipse, olha só que interessante. A gente vai ter 2 versículos aqui, tá bom? Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, quanto a tudo o que ouviu. Então, tudo o que João ouviu é referente ao testemunho de Jesus. A palavra dada a João foi o testemunho de Jesus. E isso continua, tá? Olha só. João foi preso pelo quê? Pelo testemunho de Ellen White? É isso? Não, né? Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Tá, mas só um pouquinho. O testemunho de Jesus não é o espírito de profecia? Só um pouquinho. Então, João se achou lá na ilha por causa de Ellen White? Esquece, como eu falei para vocês. Abra sua mente para o que a palavra está revelando. Testemunho de Jesus. Espírito de profecia, Ellen White, não combina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Se você tiver o testemunho de Jesus, você entende qual é o espírito da profecia. Ok? Pegou? Então não vai no que eles estão querendo te colocar aqui. Porque aqui está dizendo espírito de profecia. E a palavra está dizendo espírito da profecia. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus, não o testemunho de Ellen White. Tendo anotado isso, vamos dar sequência. Okay? Historicamente, podemos ver essa conexão em jogo nos últimos 300 a 400 anos do Antigo Testamento. Quando não havia profeta em Israel, em vez de se envolverem em rebelião aberta como fizeram antes do cativeiro babilônico, a nação havia instituído uma denominação legalista rígida,
O dom da profecia foi restaurado com João Batista e os apóstolos. Logo após a morte do apóstolo João, quando o paganismo varreu a igreja, vemos uma aparente ausência de dom profético até meados do século XIX. A lei de Deus e o espírito de profecia andam de mãos dadas para guiar e aconselhar a igreja. E sempre que a igreja reconheceu isso, obedecendo a sua lei, o espírito de profecia foi enviado para guiá-la no caminho da verdade. Bom, se é por isso, a lei sempre esteve aqui. E o espírito da profecia sempre esteve disponível. Porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o meu espírito, ele estará com você a todos os dias da vossa vida. Eu virei, estarei contigo por todos os dias da tua vida. Então isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, que está sendo dito aqui. Ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O espírito de profecia foi enviado para guiá-la no caminho da verdade. Como eu disse para vocês e repito, não encaixa uma coisa com a outra. À medida que a mensagem do terceiro anjo surgiu no mundo, a mensagem do terceiro anjo surgiu no mundo? Quando? Quando que surgiu? Mensagem do terceiro anjo. Vamos abrir ali então. Eu quero saber por quê. Mensagem do terceiro anjo. Seguiu outro anjo terceiro dizendo em grande voz: se alguém der a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte e sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, no cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. E os adoradores da besta e da sua imagem, e qualquer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ok. Quando que isso aconteceu? Não aconteceu ainda. Tem um tempo determinado? Como assim, vai? Tem um tempo determinado. Apocalipse 13, tá ali. Então viu uma das suas cabeças como golpeada de morte, e essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, né? E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir por quanto tempo? 42 meses. A ação dela é por 42 meses. Quando que começou isso? 42 meses. Já passou muito tempo. Mas é sempre assim com a igreja adventista. As datas são soltas. Joga as datas no ar, não importa, eu quero encaixar nessa época, tá tudo bem. Mas aí não respeita as datas que estão sendo apresentadas aqui. São 42 meses. É nítido. A ação desta besta, ela age por 42 meses. Quanto tempo Daniel diz que a igreja será perseguida? Não é 1260 dias? Sim, 1260 dias. Não é 1260 anos, tá? Que também já acabou e cadê a volta de Cristo? Não, é 1260 dias. Agora traduz aí 1260 dias para meses. 42 meses. Agora faz então para anos. 3 anos e meio. A Bíblia está repleta dessas datas de ação. Aliás, a igreja está sendo conduzida ao deserto para ser protegida por 1260 dias, fora da vista da serpente. É o que está escrito. É um tempo determinado. Quando nós vamos ainda para 70 semanas de Daniel, a gente vê uma semana profética que restou para o final. E ali também a abominação é instaurada na metade da semana pelo povo de um príncipe que há de vir, e sobram 3 anos e meio. O tempo é exatamente o mesmo. Quando a gente vai para Daniel 12, é a mesma coisa. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Deus está desenhando esse tempo cronológico de várias maneiras para ver se você não desvia isso da sua cabeça. Profeticamente, o tempo é exato. Quando surgiu o anticristo, tem 3 anos e meio. E Cristo volta para dar fim a tudo isso. Ok? Então, o terceiro anjo não está ainda dando o toque dele.
Isso não aconteceu. Se já aconteceu, Jesus já voltou e eu não vi. Eu não vi Jesus voltar, porque a Bíblia aponta isso. A Bíblia aponta um tempo cronológico de ação desta besta. Ok? Presta atenção nesse detalhe. Porque, como eu falei, o engodo ele é aberto. A lição fala o que ela quer, você acredita, tá tudo certo. Entende? Então, presta atenção e medita na palavra. Nós não estamos brincando aqui de evangelho. Nós estamos fazendo uma meditação correta dos textos, sem desviar. Ok? À medida que a mensagem do terceiro anjo surgiu no mundo, destinada a revelar a lei de Deus, a igreja em toda a sua plenitude de poder, o dom profético também foi imediatamente restaurado. Dom profético restaurado? Não, o dom profético está aqui, ó. Não foi restaurado. Ele não precisa ser restaurado, ele precisa ser entendido. Está aqui o dom profético, ok? Esse dom desempenhou um papel muito proeminente no desenvolvimento e na promoção dessa mensagem. Não é uma mera coincidência que a redescoberta da verdade da lei de Deus, incluindo o sábado, não é uma mera coincidência que a descoberta da verdade da lei de Deus, incluindo o sábado, e a restauração do dom da profecia tenha ocorrido aproximadamente na mesma época. Os dois se complementam. Não. Infelizmente, eu vou dizer para vocês o que aconteceu aqui. Foi um desapontamento no céu muito grande. Porque o espírito relator que está por detrás de tudo isso é só para criar essa confusão aqui. É só para desfazer a palavra de Deus. É só para isso. Não teve profecia nenhuma. Porque, aliás, as profecias bíblicas foram todas contraditas. Foram todas aniquiladas pela Igreja Adventista. Nenhuma delas você consegue dar cumprimento. Nenhuma delas. Nem a profecia base da doutrina do santuário não tem base nenhuma. Não existe base, porque o tempo se acabou em 1844. Só que agora começa. Começa um tal de juízo investigativo que não tem pé e nem cabeça na palavra de Deus. Até quando? Não sei. A palavra diz, até quando? Até 2.300 tardes manhãs. A Igreja Adventista diz, não sei. Até quando? Não sei. Uma falta de respeito com a palavra. É isso que a Igreja Adventista faz até hoje. Então, membro adventista, acorde e desperte para a verdade da palavra, ok? Eu estou continuando lendo aqui e eu vou fazer minhas pausas, porque é grave. Tudo isso daqui é grave, tá bom? Deus chamou 2 pessoas após a grande decepção, mas apenas Ellen White atendeu ao chamado, porque ela compartilhou a luz que lhe foi dada e permaneceu humilde a fazê-lo. É mesmo? Deus a confiou com mais visões e responsabilidades. Ela é a autora feminina mais traduzida de todos os tempos. Ela recebeu centenas de visões em sua vida, que resultaram em mais de 40 livros e mais de 5.000 artigos periódicos. Essas obras abordam uma ampla variedade de tópicos, desde a história bíblica até o governo da igreja, desde os conselhos sobre saúde e finanças até conselhos sobre relacionamentos e educação. Ok, todas as profecias que Ellen White escreveu, nenhuma se cumpriu. Nenhuma se cumpriu. Nenhuma vai se cumprir. Nenhuma vai se cumprir. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, plágio. O grande conflito é um plágio. Esse livro já existia antes. Ela leu e copiou, mudou algumas palavrinhas ali. Ele é um plágio completo. Além de desautorizar o que a palavra diz. Fora esses artigos que eram cartas enviadas, ela pegava e simplesmente dizia, tive uma visão. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o anjo relator. Nossa, que anjo, né? O que esse anjo falou? Se tratando de profeta, eu posso anular todos os profetas bíblicos. Ellen White é maior do que todos eles. Ela é maior. Ela recebeu tanta coisa. Ela viu coisas inefáveis que nem Paulo viu.
Só que Paulo disse que ele não poderia falar aos homens. Ela já falou. Ela falou. Aliás, ela não só falou, ela escreveu tudo, né? E o que isso aconteceu? Ah, tá aí, né? A fortuna que ela levantou naquela época. Ó, financeiro. A fortuna que ela deixou para os familiares, que ganham dinheiro até hoje. Quando você compra um livrinho dela, os familiares estão lá ganhando seus royalties. E a igreja também. Só que tem um problema. A CPB só traduz o que ela quer que você saiba. E muitas coisas foram simplesmente retiradas. Ok? Histórias, muitas coisas que aconteceram, não colocam. Porque senão você começa a colocar em jogo Ellen White, né? Essa falsa profeta. Falsa profeta. Digo sem medo para vocês. Ela é uma falsa profetisa. Comparado com Jezabel, né? Jezabel do Apocalipse. Depois você dá uma lida lá. Marca identificadora. Rejeitar todos os profetas modernos em nome de uma suposta lealdade à Bíblia é algo comum na igreja hoje em dia. Sabe o que se chama isso que eu estou lendo aqui? Vacina. Isso é vacina. Isso daqui é vacina. Já estão começando com uma vacina, aplicando uma vacina em você. Porque eles já sabem que vai ter crítico. Eles sabem dos críticos, eles sabem da história. E eles estão simplesmente vacinando você lá no fundo lá. A própria Ellen White falou sobre os escritos dela, que iriam contestar. Claro que iriam contestar, era tudo plágio. Aí, bota na internet para você ver. Vá pesquisar, agora você tem uma informação. Você tem nas suas mãos a internet. Para que você tenha a informação. Vai pesquisar direitinho, vai. Então, ó, começou com uma vacina. No entanto, a Bíblia é clara a dizer que Deus enviará o dom da profecia novamente nos últimos dias. Sim, nos últimos dias, ok? Então, para ser verdadeiramente leal à Bíblia, devemos estar abertos à possibilidade de profetas verdadeiros na era moderna. A Igreja Adventista nunca estará nunca estará aberta a profetas modernos. A Igreja Adventista nunca esteve aberto a profetas. Porque sim, se levantaram profetas para chegar até a liderança e dizer assim, ó, isso está errado. A igreja ouve? Não ouve. Porque a igreja se criou em volta de Ellen White. Ellen White é praticamente uma deusa para a Igreja Adventista. Ela nunca vai obedecer o que ela mesma está escrevendo aqui. Essa igreja nunca vai obedecer isso. Porque a maioral ela é maior que ela é maior que o Apocalipse. Ellen White desfaz o Apocalipse em muitas partes. Ok? Ela é o outro evangelho que te foi apresentado. Nenhum outro profeta vai ser aceito. Esqueça isso. Esqueça. Nenhum outro profeta dentro da Igreja Adventista será aceito. Jesus advertiu que também haverá muitos falsos profetas nos últimos dias. Ellen White é uma. Mateus 24, 11 a 24. Se pudermos esperar muitos falsos profetas e alguns profetas verdadeiros, é especialmente importante para nós permanecermos abertos, mas cautelosos em relação à ideia do dom profético e testar os profetas de acordo com os padrões da Escritura, 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21. Exatamente, esse texto está correto, testar os profetas. Ellen White não passa nesse teste. Ela não passa, porque ela foi além da Bíblia. Ela não passa porque as profecias não se cumpriram. Ela não passa porque ela fez muitas previsões que, acabou, já passou o tempo e não se cumpriu. Ela não passa porque ela foi além da Bíblia. Ela não passa porque ela plagiou. Ela não passa. É uma falsa profeta. Ellen White é uma falsa profeta. Apocalipse 12 é um capítulo que claramente prediz o retorno do dom profético nos últimos dias, logo antes do dom profético aparecer no versículo 17, chamado de testemunho de Jesus. Não, só um pouquinho. Versículo 17 fala que o dom profético é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus foi destinado a partir do momento que ele andou aqui nesse mundo, ele nos ensinou como viver. Ele deixou o testemunho dele na carta de Apocalipse para João. Quando João virou e olhou para trás, o que ele viu? Um sumo sacerdote
Ele viu a presença de Jesus Cristo testemunhando para ele tudo o que iria acontecer. Ele disse: João, agora escreve tudo o que eu vou te revelar, João. Está aqui. Tudo estará aqui. Esse é o testemunho de Jesus. Eu quero ver que ponto que vai chegar aqui. O versículo 14 introduz a linha do tempo de 1260 dias. Embora expressa em termos diferentes, é importante notar que 3 anos, 3 tempos e meio, ou anos, são iguais a 1260 dias. Bom, 3 anos e meio, 3 tempos, né? Ou anos, são iguais a 1260 dias. Ao usar um calendário de 360 dias, ao aplicarmos o princípio bíblico de que dia representa a um ano, olha só, tu não pode traduzir uma coisa para outra. Traduziu, 3 anos e meio, 3 tempos e meio, já traduziu para 1260 dias. Agora vai traduzir para anos. 1260 dias proféticos simbolizam 1260 anos literais. Ok, vamos ver onde é que ele vai querer chegar, ok? Compreendemos que esse período de tempo se refere ao período em Roma, que Roma governou como poder religioso, 538 a 1798 d.C. Durante esse tempo, a igreja enfrentou séria perseguição. Os cristãos celtas foram massacrados na Ilha Britânica, os valdenses foram caçados no norte da Itália e os albigenses foram massacrados no sul da França. O fim dos 1260 anos de perseguição seria imediatamente seguido pelo surgimento da igreja remanescente descrita no versículo 17. Só um pouquinho. Isso é um absurdo teológico. É um absurdo teológico. O tempo cronológico, como eu já falei para vocês, é de 3 anos e meio de proteção no deserto da igreja. 3 anos e meio, 1260 dias. E depois, quando surge o anticristo na metade desse tempo, quando surge o anticristo, nós temos 42 meses de ação do anticristo. Se isso já aconteceu lá em 1798, já passou 42 meses, Jesus já deveria ter voltado. Não tem lógica isso. Não tem lógica essa cronologia. Além do mais, quando a gente vai estudar Apocalipse 12, logo em seguida dessa proteção dessa igreja no deserto, há uma peleja no céu, né? E Satanás é atirado à terra. É depois, tá? Isso daqui não tem nada a ver. Até porque está dizendo assim, então ouvi grande voz do sol proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quando que ele foi expulso? Ele vai ser expulso neste tempo. Ele é expulso e ele é atirado à terra. E quando ele é atirado à terra, a gente vê que esses mesmos que estão sendo protegidos estão vencendo. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai o céu, e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta? Bom, ou essa profecia está completamente equivocada, ou a Bíblia está equivocada. Um dos dois. Os dois não podem estar equivocados. Porque se no tempo do Apocalipse 12, Satanás é atirado à terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, e o próprio texto aponta que agora veio a salvação, o poder e a glória e o reino do nosso Deus, é porque a proximidade do tempo é rápida. Exatamente 3 anos e meio. 3 anos e meio. Tessalonicenses vai falar a mesma coisa. Jesus não volta antes que venha o anticristo, seja manifestado o homem da iniquidade. O mesmo personagem apresentado na besta que emerge do mar, Apocalipse 13. É o mesmo personagem. E tem ação por 42 meses. Não entra na sua cabeça que isso também é 3 anos e meio? É o mesmo tempo de ação. A pergunta que fica é: cadê Jesus se esse tempo passou? Aliás, a grande perseguição relatada por Cristo Jesus em Mateus 24, no capítulo 24, no versículo 15, está dizendo que é uma abominação desoladora, uma abominável de desolação, que vem, faz aquela perseguição, e logo depois da perseguição daqueles dias,
o sol se escurece, a lua não dá sua claridade, então se vê no céu o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens com grande glória. Logo depois, aliás, outra profecia predita por Ellen White que não se concluiu, porque essa profecia só vai se concluir no final do tempo determinado. Este é um problema da Igreja Adventista quando trabalha com cálculos, porque não consegue dar cumprimento em nenhum. Pergunta para qualquer um, quando que se cumpriu? Quando que vai se cumprir? A palavra deixa os pontos cronológicos corretos. Essa besta que vem do mar, essa besta que emerge do mar, ela tem um tempo determinado de ação. E esse tempo determinado de ação é 3 anos e meio. Entende? Quando a gente vai para Apocalipse 11, a gente vê a mesma coisa. 1260 dias que as duas testemunhas estão pregando destemidamente. E depois o que vem? O que acontece? Quando eles concluem esse testemunho, a besta que surge do abismo vem e peleja contra elas, vence e mata elas. Na metade desse intervalo de 7 anos, os últimos 7 anos. E o que a gente vê depois de mais 3 anos e meio? Acaba o segundo ai, sem demora vem o terceiro ai, a gente vê ressurreição, a gente vê tudo isso. Isso é bíblico. Isso daqui não é bíblico. De jeito nenhum. O que aconteceu em 1798 para dar cumprimento a essas profecias aqui? Nada. Essa data está completamente equivocada. Que não são anos, são dias. Ok? São dias. Aliás, o profeta Daniel fala sobre isso também, né? O tempo, né? O tempo determinado. Até quando dura este tempo? E ali está bem descrito sobre isso. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ali está descrito sobre esses 1260 dias. É fácil, irmãozão, meditar um pouco na palavra. Foge disso daqui. Isso daqui é lixo. Lixo para desvirtuar sua mente. Lixo profético. Lixo profético. Nenhuma você vai conseguir dar cumprimento. E o pior de tudo, eu vou dizer para você, quando chegar o tempo de tudo se cumprir, se você estiver alinhado nessa linha de pensamento, você vai ficar boiando. Vai tudo passar diante dos teus olhos e você não vai compreender, porque você não ficou atento à palavra, você ficou atento a essa falsa profeta, trazendo esses falsos ensinamentos que não são bíblicos. Vou continuar aqui. Quando chegamos ao versículo 17, já recebemos 2 qualidades identificadoras do povo de Deus nos últimos dias. Primeiro, surgiria após 1798, já mostramos que não. E segundo, surgiria uma parte menos populosa do mundo. Apocalipse 12, 17 acrescenta a essas qualidades, dizendo que o remanescente guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus. O remanescente guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus, não de Ellen White. Apocalipse 19, 10 nos diz 2 coisas sobre esse testemunho. Primeiro, também é conhecido como espírito de profecia. E segundo, esse espírito de profecia é algo dado aos irmãos, Apocalipse 22, 9. Eu vou abrir Apocalipse 22, 9 para nós ver o que está escrito lá. Então ele me disse, vê, não faça isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Os que guardam as palavras do quê? Deste livro. Ok? Então assim, não tem cabimento esse texto aqui. Mais uma vez, não tem cabimento. Mas vamos ver onde é que vai querer chegar. Apocalipse 22, 9 nos diz que os irmãos também são conhecidos como os profetas. Meu Deus do céu. Portanto, combinando esses versículos, olha só, portanto, pegando essa salada de fruta, podemos ver que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou o dom de profecia dado aos profetas. Não. O testemunho de Jesus é o testemunho de Jesus. Agora, se ele revelou coisas aos profetas, é outra coisa completamente diferente. O testemunho de Jesus não é o testemunho de Ellen White, ok? Muito pior, até porque, olha aqui, tudo que a gente está lendo aqui é salada de fruta. Nada é bíblico. Nada disso daqui é bíblico. Então, é realmente... A única coisa que isso daqui não é testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus, isso aqui não é. Isso aqui é uma salada de fruta para enganar os irmãos.
Sabendo disso, podemos ter certeza que a partir do Apocalipse 12:17, que Deus terá um povo remanescente na terra que possui espírito de profecia e guarda todos os seus mandamentos, incluindo o sábado. Bom, se guarda todos os mandamentos, você não precisa colocar incluindo o sábado. Na verdade, tu pode riscar guarda todos os seus mandamentos, pode botar que guarda o sábado, porque é tudo que importa para eles. É o único mandamento que eles levantam. Aliás, é o único mandamento que a palavra de Deus diz que não precisa ser observado, porque eles não foram dados aos gentios. É o único mandamento que eu não posso ser julgado por ele, e você também não. É o único mandamento que não salva. É o único que a igreja levanta. Esse é o espírito de profecia adventista. Esse é o espírito de profecia adventista. Possuir o espírito de profecia é entender deste livro, é entender do testemunho de Jesus, e não da revelação de outra pessoa que viajou os 7 mundos, de outra pessoa que viu coisas inefáveis, de outra pessoa que viu um santuário na Cidade Santa, enquanto a Bíblia diz que não tem. Em outra pessoa que predisse a volta de Cristo para os tempos dela, e Jesus não voltou. Em outra pessoa que fazia adivinhações financeiras para receber dinheiro. Isso não é espírito de profecia. Aliás, esse é o espírito do anjinho relator dela. Eu acredito que ela teve um anjo relator. Agora, da onde que ele veio é que é o problema. Porque um anjo, que nem a palavra apresenta, né? Ainda que um anjo te pregue um evangelho diferente do que já foi pregado, que seja anátema. Então esse anjo existe e é do maligno. Marca identificadora é essa, o que a igreja carrega. Uma marca identificadora chamada Ellen White. E essa marca, ela destrói a palavra de Deus. Essa marca tu precisa tirar de ti. Essa marca tu precisa remover de você. Somente a palavra é o que basta. O que estiver fora da palavra, descarta, porque não vem de Deus. Vamos avançar então? Continuação do estudo de segunda-feira. Deus está tão ansioso para guiar a sua igreja no século 21 como era outra época anterior. Que cada um de nós seja diligente em seguir todas as instruções que Deus já nos deu, para que possamos estar abertos a uma orientação adicional. Não. Aqui, ó, a orientação está aqui. Não existe orientação adicional. Está aqui a orientação. A menos que implementemos o conhecimento que já possuímos, será muito difícil para Deus nos conduzir mais adiante. Meu Deus do céu. A menos que implementemos o conhecimento que já possuímos, será muito difícil para Deus nos conduzir mais adiante. Os irmãos, Ele é o caminho, a palavra e a vida. Está aqui. Como assim? Como que será difícil para Deus nos conduzir mais adiante? Por que eu preciso de Ellen White para seguir adiante? E quem viveu de Cristo até 1844 não precisou? Esse não tem importância para Deus? Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar. Que observação aqui infeliz. Como que é impossível de Deus nos guiar mais adiante se está tudo escrito aqui? Infeliz essa colocação. Infeliz essa colocação do escritor dessa lição aqui. Isso daqui que vocês estão lendo aqui é simplesmente a mesma coisa que dizer o seguinte: a Bíblia não é o suficiente. É a mesma coisa que dizer que a palavra de Deus não é o suficiente. Esteja aberta para aprender da palavra de Deus, não de coisas que te desvirtuam da palavra de Deus. Nada é difícil para Deus. Como que vai ser difícil para Deus nos conduzir mais adiante? Como que vai ser difícil? Eu não estou aberto a Ellen White, não estou aberto a essa visionária que recebeu visões do maligno. Não estou aberto. E você se prepare para não estar, porque essa Babilônia está ruindo. Nós estamos vendo dia após dia todos os escândalos sobre essa mulher, essa falsa profetisa. E vocês adventistas endeusam essa mulher.
colocam num pedestal maior do que próprio Cristo, transferem o que é chamado de testemunho de Jesus para espírito de profecia. Que barbaridade isso. Testemunho de Jesus não é nem semelhante a isso daqui que Ellen White traz. Testemunho de Jesus é testemunho de Jesus. Eu não preciso de mais nada além do testemunho de Cristo. O que ele testemunhou para mim é autossuficiente. Aliás, o que ele fez por mim na cruz é me dar uma salvação independente de um juízo investigativo. Porque ele disse que aquele que aceita a sua palavra e cumpre não entra em juízo. E essa mulher maldita foi lá e disse ao contrário, que os meus pecados estão sendo passados lá no céu. Eu preciso me indignar com isso. E você? E você? Vai aceitar o que está sendo escrito aqui? Pense bem, é sua salvação que está em jogo. Onde tu estás depositando as tuas esperanças, onde tu está depositando a tua salvação? No que foi testemunhado por Jesus? Ou no que foi testemunhado por Ellen White? Pense bem nisso. Como Jesus disse, andai enquanto tende a luz, para que as trevas não vos acompanhem. João 12, 35. A luz é Cristo, tá? Aliás, a cada revelação de Ellen White, cada visão, quando ela saía, vai ver o que Charles White escreveu, vai ver o que acontecia. Ela gritava, dark, escuridão. É da onde ela recebia as mensagens dela, da escuridão. É de lá. Eu não quero nada da escuridão. Então, andar enquanto temos luz, está aqui a luz, a palavra de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Não existe outro caminho a não ser Jesus e não Ellen White. Continuação do estudo de terça-feira. Deus levantou tal movimento quando pessoas de diferentes origens religiosas se reuniram convictas da verdade do sábado e abertas ao dom profético. Este dom de profecia se manifestou por meio do ministério de Ellen White. Já vimos que é mentira. Ao longo de um período de 70 anos. Não há evidências que sugiram que ela foi a última profeta, mas não está claro se teremos outro com a mesma amplitude de conselho e orientação. Que sempre sejamos vigilantes para diferenciar entre o verdadeiro e o falso, e humildes ao seguir a liderança de Deus e entender o seu conselho. Ser vigilante. Concordo com o texto. Ser vigilante. Agora, não vai haver um outro profeta para a Igreja Adventista. Esquece. A Igreja Adventista não... Profetas de Deus, a Igreja Adventista não ouve. De jeito nenhum. Se vier algum outro profeta das trevas que está prescrito de que surja, né, o anticristo, eu tenho certeza que a Igreja Adventista vai abraçar rapidinho. Ah, vai, porque é das trevas, é da onde ela veio. Então vai abraçar rapidinho. Aliás, já está, né, o ecumenismo, que era tanto falado quando eu era pequeno. A igreja não vai se juntar com outras, mas já está abraçada até as tripas. Já está abraçada com outras igrejas. E assim vai até o fim. Já aceitou o aborto, realiza os abortos nos hospitais adventistas. Imagem de escultura, tem de tudo. Esses dias ainda postaram uma foto da santa, uma foto não, uma imagem da santa Ellen White. E aí quando alguém perguntou o que é isso, não farás para ti imagem de escultura, mas os adventistas xingaram com tudo que é direito, né? Que é isso? Nossa santa não, procura outra santa. Vamos despertar, meus irmãos. É tempo de você despertar, acordar deste sono. Ellen White é falsa profeta. Digo, repito, e não vou cansar de falar. Continuação do estudo de quinta-feira. O Apocalipse promete que Jesus enviará o dom da profecia para ajudar o seu povo a navegar pelos perigos dos últimos dias, quando o povo de Deus enfrentará o último confronto entre o bem e o mal, assim como um barco piloto pode entrar nas águas mais profundas para encontrar um navio maior e orientá-lo com segurança até o porto de lugares, onde a costa é particularmente rochosa e perigosa.
Jesus dá insights proféticos para guiar com segurança o figurativo navio da igreja até o porto de medida que a segunda vinda se aproxima. Cadê? Decreto dominical. Pega isso daqui tudo, rasga e põe assim, ó, decreto dominical. É isso que eles estão querendo te colocar. E isto que eles estão querendo te colocar, aqui não tem. Aqui não tá. Isso é o profeta que viu. Ou você escuta ela ou não. E a palavra diz que o grande sinal da volta de Cristo é a abominação desoladora. É o abominável da desolação. Aquele que quer se assentar no santuário de Deus, parecendo ser o próprio Deus, para tentar exercer esse direito de culto. É isso o sinal. Jesus falou em Mateus 24:15, quando, pois, vides o abominável da desolação, assentado num lugar onde não deve estar, então fuja. Aí tem 3 anos e meio e Jesus volta. Você já ouviu isso? Não, não ouviu? Mas tá aqui, ó. Ellen White não fala para você? Não, por quê? Você tá aqui. É exatamente porque está aqui que ela não fala. É por isso que ela não fala. É porque está na palavra. É por isso que ela não fala. Ok? Porque ela é uma falsa profeta. Falsa profeta. Vamos avançar. Lição de quarta-feira. Momento de reflexão. O que podemos aprender da hesitação de Ellen White em compartilhar o seu dom profético em público? Vamos lá. Ellen White em compartilhar o seu dom profético em público. Você sabia como é que ela se manifestava em público? Ela ficava sem respiração. Ninguém conseguia palpitar a respiração dela, sentir a respiração. Ela era levada por um êxtase diferente. Ok? E quando ela voltava em si, ela gritava escuridão, dark. Ela não gritava light, luz, não. Era escuridão que ela gritava. Porque era para lá que ela estava indo, sendo conduzida para ter as suas supostas visões. Ok? O que parece isso para você? Ah, tu tá mentindo, Wagner. Tô mentindo, eu vou deixar aqui no link da descrição um vídeo sobre o que aconteceu em Atkinson. E as fontes estão aqui, nas cortes dos Estados Unidos. Estão aqui as fontes. Vai lá para te ver. Porque quando acontece um evento policial, tá tudo registrado. Esquece. Todo mundo registrou quem era Ellen White de verdade. Todo mundo registrou. Tá registrado. Mas o adventista, ó, não, eu não quero saber. Não quero saber, não quero ver, não quero saber de nada disso. Você vai ser responsável por isso, se você não for buscar o conhecimento. Qual é o propósito de Deus ao enviar o dom da profecia para o seu povo nos últimos dias? E alertar sobre o que há de vir. Está aqui. O dom da profecia é o testemunho de Jesus. O dom da profecia é saber interpretar o que está aqui. E é a única coisa que a igreja adventista não faz, é interpretar o que está aqui. O dom da profecia para a igreja adventista é qualquer coisa, menos a Bíblia. Qualquer coisa. Deus não envia profetas quando o seu povo não segue as suas leis. O que isso diz sobre como ele opera e nos trata? Bom, vamos lá. Deus não envia profetas quando o seu povo não seguia as suas leis. É mesmo? João Batista veio para fazer o quê? Para anunciar o quê? Salvação para quem? Judeus e gentios. Gentios seguiam a lei. Você tem certeza disso? Paulo, pregador dos gentios seguia a lei? Que lei que o gentio seguia? E Paulo veio mostrar a respeito da lei para eles? Paulo veio mostrar para eles que tudo aquilo não fazia mais sentido? Que o verdadeiro israelita era aquele da promessa e não mais o de sangue? Que lei que os gentios seguiam? Mais uma mentira. Mais uma mentira. O que isso diz sobre como ele opera e nos trata? Vou te dizer o que isso diz. Primeiramente, isso daqui é mentira. Segundo, como ele opera e nos trata? Com igualdade, com compaixão, que é o que diz lá no capítulo 1 de Oséias. Vou chamar de favorecida a desfavorecida. No lugar onde te disseram
Tu não é meu povo, ali mesmo você dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Neste lugar, onde a própria igreja adventista diz, não, Israel foi rejeitado. Ó, mais uma mentira. Romanos 11 diz, Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou o seu povo. Ok? Então, não tem cabimento. Mais um versículo, uma pergunta sem pé e nem cabeça. Como podemos evitar aceitar apenas o conselho de um profeta quando ele concorda com o nosso estilo de vida e crença atuais? Bom, eu não vejo nenhum profeta hoje para fazer alguma revelação a ponto de chegar perto dos profetas bíblicos. Pode ter profetas enviados por Deus para um propósito específico para uma pessoa. Agora, eu posso aceitar esse profeta quando ele vem dirigido para mim. Alguém pode me trazer uma palavra de profecia e isso é bíblico. Agora, uma pessoa que vem para dirigir uma palavra que vá contrário à Bíblia, como que eu posso adequar isso ao meu estilo de vida? Isso vai mudar o estilo de vida do cristão. E é o que fazem na Igreja Adventista. De que maneira os escritos de um profeta moderno, que não faz parte das Escrituras, podem ser usados de maneira inadequada na igreja? De que maneira? Exatamente o que Ellen White fez. Exatamente. Desvirtuando da palavra. Essa é a maneira. Esse profeta, entre aspas, moderno, né? Que viu coisas. Ele escreveu mais do que a Bíblia. Não precisa de Bíblia mais. Deus já revelou tudo para. Tá tudo lá. As profecias todas já se cumpriram. Só falta o decreto dominical. Tá tudo aí. Não precisa. Entende? Então, assim, esse profeta moderno é falso. Esse profeta moderno chamado Ellen White é falso. Vamos avançar então. Quinta-feira. O testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17 usa a frase, o testemunho de Jesus Cristo. Uma expressão que aparece mais 4 vezes no livro. 1, 2, 9, 19, 10, 24. E pode ser traduzida gramaticamente de duas maneiras. Pode significar tanto o testemunho sobre Jesus, ou seja, o que os cristãos testemunharam sobre Jesus, quanto o testemunho de Jesus, ou seja, o que Jesus testemunha à sua igreja por meio de sua palavra. Quando examinamos cada uma das vezes em que a frase é usada no Apocalipse, a segunda opção parece ser mais plausível. Trata-se de um testemunho de Jesus para a sua igreja. Tá certo, testemunho de Jesus para a sua igreja. É isso. Em Apocalipse 1:2, a frase testemunho de Jesus descreve uma revelação que Jesus deu ao apóstolo João. Foi o que a gente leu, que testificou às 7 igrejas sobre as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1, exatamente o que a gente leu. O livro do Apocalipse revela a mente de Cristo em relação a eventos futuros. Perfeito? Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Sim, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. As pessoas que recebem esse espírito de profecia neste versículo são os irmãos, termo que o Apocalipse posteriormente usa para referir os profetas. Apocalipse 22:9. Não. Vamos lá de novo. Estão tentando, olha só, estão tentando fazer um malabarismo com a palavra de novo. 22:9. Então ele me disse, vê, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, os dos que guardam a palavra desse livro. Adora a Deus. O que tem a ver isso daqui? Não estou entendendo. Até agora não estou entendendo. Em outras palavras, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia dada aos profetas. A mensagem profética oferece à igreja uma imagem mais clara da mente, do coração dos planos de Jesus para o futuro. A mensagem profética oferece à igreja uma imagem mais clara da mente, do coração e dos planos de Jesus para o futuro. Estudar as escrituras proféticas fará com que a estrela da manhã, Jesus, surja em nossos corações, segundo Pedro 1:19. É comum tentar abraçar o Jesus dos evangelhos enquanto se ignora o Jesus do Apocalipse, mas é o mesmo Jesus em ambos os evangelhos e no livro do Apocalipse. Resistir a Jesus do Apocalipse é resistir a Jesus dos evangelhos. O livro do Apocalipse abrange tanto o caráter de Jesus quanto seus planos para o futuro por meio de simbolismo profético. Correto? A frase
da abertura do livro Revelação de Jesus Cristo refere-se não apenas a quem Jesus é, mas como ele planeja ajudar o seu povo a enfrentar as próximas crises apocalípticas. O Apocalipse é o testemunho de Jesus à sua igreja sobre o caminho que está à frente. Perfeito! Por que não seguimos essa lição aqui de quinta-feira? Essa lição tá boa. Essa lição aqui tá boa, até aqui, tá? A promessa do Apocalipse 12, 17, de que o testemunho de Jesus estará vivo em sua igreja nos últimos dias, nos assegura que Jesus não abandonará o seu povo na escuridão. Ele concede o dom profético para equipar a sua igreja nos últimos dias, a enfrentar desafios significativos que gerações anteriores não tiveram que suportar. O testemunho de Jesus é dado para guiar, direcionar e liderar com cuidado. Vamos recortar essa lição aqui, cera da cama. Essa daqui, ó, parabéns ao escritor. Isso daqui é bíblico. E não tem nada de Ellen White aqui. É o testemunho de Jesus. Muito boa essa lição. Eu estou aqui para aplaudir o que está certo. Essa lição está coerente. Só que no viés adventista, o testemunho de Jesus é Ellen White. Esse é o problema. Então vamos pegar a palavra clara, como está sendo descrita aqui, e vamos ficar com ela, com a palavra. Testemunho de Jesus, é isso. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É como se dissesse assim, ó, a profecia está aqui, ó. Essa é uma profecia que eu estou te dando, tá? Apocalipse 17 é uma profecia. Tá, mas qual é o intuito dessa profecia? Qual é o espírito dessa profecia? O espírito dessa profecia é o testemunho de Cristo. Se você entender o que foi o testemunho de Cristo, você vai entender essa profecia. Ou essa profecia vai te conduzir até Cristo. É isso. Isso é o testemunho de Jesus. Essa lição aqui está de parabéns. Essa lição de quinta-feira. Eu estou aqui para elogiar o que precisa ser elogiado também. Agora, para corrigir coisas que não são bíblicas. Primeiras visões. Lição de sexta-feira. À medida que o fim se aproxima e a obra de dar o último aviso ao mundo se estende, torna-se mais importante para aqueles que aceitam a verdade presente terem uma compreensão clara da natureza e influência dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou com a obra da mensagem do terceiro anjo desde o seu início. Primeiro, o terceiro anjo não saiu a tocar ainda. Por quê? Porque a besta que está no mar não surgiu ainda, porque tem um tempo determinado. Se essa besta já surgiu, o tempo já passou e Jesus não voltou. Então essa profecia é falsa também. Então o terceiro anjo não tem nada a ver, podemos já desconsiderar. Nas páginas seguintes são apresentados trechos de que escrevi durante os últimos 40 anos, relacionados à minha própria experiência inicial neste trabalho especial, bem como que Deus me mostrou sobre a natureza e importância dos testemunhos, a maneira como são dados e como devem ser considerados. Não foi muito tempo após o passamento do tempo de 1844 que minha primeira visão me foi dada. Eu estava visitando uma querida irmã em Cristo, cujo coração estava unido ao meu. 5 de nós, todas as mulheres, estávamos ajoelhadas silenciosamente no altar familiar. Enquanto estávamos orando, o poder de Deus veio sobre mim, como nunca havia sentido antes. Parecia que eu estava cercada de luz e subindo cada vez mais alto da terra. Testemunhos para a Igreja 1:58. Naquele momento tive uma visão da experiência dos crentes no advento, da vinda de Cristo e da recompensa a ser dada aos fiéis. Em uma segunda visão, que logo se seguiu na primeira, foi me mostrado provações pelas quais eu deveria passar e que era meu dever sair a relatar aos outros o que Deus havia me revelado. Foi-me mostrado que meus esforços encontrariam grande oposição e que meu coração seria dilacerado pela angústia, mas que a graça de Deus seria suficiente para me ausentar de todas as situações. O ensino desta visão me preocupou muito, pois apontava o meu dever de sair entre o povo e apresentar a verdade. Um grande medo que me oprimia era que, se obedecesse o chamado do dever e saísse declarando-me favorecida pelo Altíssimo como visões e revelações para o povo, eu pudesse ceder à exaltação pecaminosa, ser elevada acima das posições que era certa para mim ocupar, atrair para mim a desaprovação de Deus e perder a minha própria alma. Tinha diante de mim vários casos como os que descrevi. Meu coração recuou diante do desafio.
Agora supliquei que, se eu tivesse que sair e relatar o que o anjo me tinha mostrado, eu fosse preservada de uma exaltação indevida, disse o anjo. As suas orações são ouvidas e respondidas. Se esse mal que você tanto te ameaça, a mão de Deus será estendida para salvá-la pela aflição. Ela atrairá para si e preservará a sua humildade. Entregue a mensagem fielmente. Persevere até o fim e você comerá do fruto da árvore da vida e beberá da água da vida. Bom, esses são relatos das primeiras visões de Ellen White. Como eu falei para vocês, eu não acredito em nada disso, porque as profecias dela não se cumpriram, não irão se cumprir, e infelizmente, né, desvirtuou muito por questões financeiras. Isso tudo só chegou até você porque foi viável financeiramente, né? Ellen White acumulou um patrimônio muito grande com essas visões, com essas inscrições. Isso é a profissão dela. Foi a profissão dela ser vidente, primeiramente, porque ela era uma vidente que adivinhava o futuro das pessoas, ganhava dinheiro com isso. E segundo, escritora de livros, muito bem renomada, muito bem reconhecida aqui nos Estados Unidos. Verdade, mas não respeitada. Tanto é que a igreja aqui é insignificante, a igreja adventista aqui nos Estados Unidos. Insignificante, porque todo mundo conhece sobre Ellen White, né? Diferentemente do Brasil, que as pessoas recém estão começando a descobrir quem é ela, e ela é muito endeusada, totalmente ao contrário do que ela mesma escreveu aqui. Ellen White é superior à palavra de Deus na igreja adventista no Brasil. É um absurdo o que a igreja faz. A igreja usa Ellen White e endeusa ela mais do que o necessário. Quero abrir uma palavra com vocês aqui, que é uma das cartas às igrejas. A carta de Tiatira, ela é muito importante. Ela é importante, pesa bastante, tá? Preste atenção. Apocalipse 2, no versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é próximo de cama, bem como em grande tribulação, e os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações. Cristo é quem sonda mentes e corações, ok? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tanto quantos não aceitam essa doutrina, e que não conheceram, muitos ainda não conheceram, né? Como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tens até que eu venha. Conserve o que tem. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, que guardar até o fim o meu testemunho, este vencedor que guardar isso daqui, testemunho de Jesus, a palavra de Jesus, até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Último versículo, 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Jesus diz às igrejas.
não é o que o espírito de profecia chamada Ellen White diz às igrejas. Eu comparo, sim, Ellen White com Jezabel. Comparo. Porque ela trouxe para a igreja coisas que são consideradas as profundezas de Satanás. E você precisa despertar disso, ok? Como você sabe, nós estamos estudando sobre a identidade da igreja. E a identidade da igreja, ela começa com Ellen White. Sem Ellen White, a igreja perde a identidade dela. E, infelizmente, essa identidade não é comparada ao testemunho de Jesus. Porque o testemunho de Jesus é outro. O testemunho de Ellen White é outro evangelho. É anátema. E você precisa se decidir, sim. Estar ao lado da palavra ou estar ao lado de Ellen White e seus escritos. Ok? Preste atenção nisso. Medite bastante. E a gente se encontra aqui no canal na semana que vem para mais um estudo da lição.